da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas que nos assistem através das redes sociais e dos que nos ouvem através da rádio. Senhor presidente, irei ler aqui em 1 Samuel, capítulo 9, verso 15 até o verso 20. Porque o Senhor revelará aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te responderei, e tudo quanto há está no teu coração, te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias que te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam, e para que é todo o desejo de Israel. Porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Só até aqui, senhor presidente. Convido o primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Lista de presença, 4ª sessão extraordinária, no dia 30 de março de 2023. Alberto Lucas, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva, Presente. Eudes José, Presente. Cristiano Vieira, presente. Leonardo Souza, Presente. Lucila Tafarel, ausente. Luciano Nascimento, Presente. Odailto Pereira. Presente. São 6 presentes e 3 ausentes, senhor presidente. Solicito o primeiro secretário para fazer a leitura da ata das sessões extraordinárias do dia 16 de março de 2023. A ata está presente, senhor presidente. Consulta plenária, dispensa da leitura da ata. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de inclusão na ordem do dia, de autoria de vereador Cristiano Vieira Borges. Ao excelentíssimo senhor Luciano Nascimento Silva, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso, requerimento de inclusão na ordem do dia. O vereador Cristiano Vieira Borges, integrante da bancada União Brasil, com assento nessa Casa Legislativa, vem requerer, na forma regimental, após ouvido o plenário, o que segue. Solicitação para inclusão em pauta, na 4ª sessão extraordinária, a emenda modificativa 04/2023, na conformidade do artigo 119, inciso 1º, e artigo 121 do Regimento Interno. Justificativa. A emenda visa apenas qualificar o projeto de lei número 11/2023. As modificações previstas na emenda trará alteração relevante nos requisitos às candidaturas e ao exercício do mandato do conselheiro, deixando o projeto de lei 011/2023 próximo da necessidade da população de Santo Antônio do Leste.
Cristiano Vieira Borges, União Brasil. Coloco o requerimento de inclusão na ordem do dia em discussão. Não havendo discussão, solicito o primeiro secretário que faça a votação nominal. Senhor presidente, só um minuto. É o requerimento ou é a emenda? Requerimento de inclusão da emenda. Lista de votação, requerimento e inclusão da ordem do dia. 30 de março de 2023, autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Alberto Lucas, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva. Favorável. Eudes José. Olha, eu não estou entendendo, até porque fez uma sessão para que fosse votado os projetos e agora vai ser retirado. Mas... Só por questão de ordem, nobre colega, esse é uma proposição para a inclusão de uma emenda do projeto 11 do Conselho Tutelar. Ah, tá. Favorável. Cristiano Vieira, favorável. Leonardo Souza. Favorável. Lucila Tafarel, ausente. E Odailto Pereira. Favorável. São 5 votos favoráveis, senhor presidente, e são 3 ausentes. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura do requerimento da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de autoria de Cristiano Vieira Borges. Santo Antônio do Leste, 29 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Luciano Nascimento Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Santo Antônio do Leste, Estado do Mato Grosso. Requerimento da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Prezado senhor presidente, cordialmente cumprimento Vossa Excelência e, através do presente, requeiro retirar de pauta o projeto 12/2023, de 24 de março de 2023, autoria do Poder Executivo. Trata-se, altera a redação da Lei Municipal número 837, de 9 de junho de 2021, que institui o novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, e da outras providências. Considerando a normativa do artigo 87, cada comissão permanente terá o prazo de 10 dias, prorrogável por mais 5 dias, capítulo 7º dos prazos, regimento interno da Câmara Municipal. Todavia, foi protocolado via e-mail para sua tramitação nesta comissão na data de 24 de março, às 16h59. Considerando o artigo 146, os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, que vêm acompanhados de requerimentos de urgência especial, serão apreciados e votados pela Câmara no prazo de 30 dias, no máximo, sendo que os demais projetos serão votados em até 60 dias. Inciso 2º, não se computa, nesse prazo, o recesso do Poder Legislativo. Atenciosamente, Cristiano Vieira Borges, vereador, União Brasil, presidente da Comissão Justiça e Redação. Coloco o requerimento da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em votação ou em discussão. Queria fazer uma observação, senhor presidente. Sim. O motivo do requerimento ao projeto 12, ele se trata justamente o projeto, no entanto, ele não foi eu não tive disponibilidade para fazer a avaliação do projeto.
Eu, como presidente da CCJ, tenho os nobres colegas que são membros da mesma, né? Não sei se os nobres colegas tiveram tempo para análise, mas da minha parte não teve. E sendo um projeto de extrema importância, onde faz alteração no Conselho Municipal que corresponde a uma responsabilidade de verbas federais, né? Eu entendo que o projeto ele tem que ser analisado com responsabilidade, pois é uma decisão muito séria, né? Lidar com o recurso federal, isso determina o futuro de decisões. E o projeto ele foi protocolado no fim do expediente do dia 24, né? Sabemos que toda casa tem a rotina e nós também temos as nossas rotinas. Até o final do dia 24, eu olhei no e-mail e não tinha recebido o e-mail dessa casa. E quando foi na segunda-feira que eu tive acesso novamente pelo meu e-mail, que eu identifiquei que o projeto tinha sido protocolado a 1 minuto de encerrar o expediente, né? Então, o projeto ele está na comissão, de fato, com ciência, eu dei recebido pelo mesmo, há 2 dias úteis, 2 dias corridos depois do mesmo, né? Então, se faz necessária a retirada do mesmo para tal. Tendo em vista também que a prefeitura ela foi notificada, né, a encaminhar o referido projeto a esta casa com um tempo mais hábil para que pudesse ser analisado, apreciado e colocado em pauta, né? Então, a gente, mais uma vez, vou bater na tecla em relação ao atendimento dos prazos. Então, o nosso executivo precisa se comprometer em atender os prazos, em respeitar os prazos da casa, para que nós possamos tramitar os processos dentro das comissões, né, para que possamos analisar esses projetos. A casa está sem jurídico. Nós sabemos muito bem que o jurídico da UCEMAT, ele atende mais de 100 municípios do estado de Mato Grosso. Então, ele não vai responder uma demanda de parecer em menos de 72 horas, como não respondeu, né? Então, é muita responsabilidade jogada simplesmente para uma comissão, na onde, inclusive, não tive tempo hábil para analisar. Então, esse é o motivo, né? Sou responsável pelas minhas decisões, né? E mesmo a casa não tendo jurídico para nos fornecer esse parecer jurídico legal sobre o projeto, eu me coloco numa situação de maior ainda atenção para verificar as informações de alteração do mesmo. Então, esse é o pedido, porque uma vez que a gente dá o parecer favorável do projeto e ele entra em apreciação e aprovado nessa casa, se existir alguma falha lá adiante, nós seremos responsáveis pelo mesmo. Então, eu sempre irei agir com muita responsabilidade das minhas decisões. Respeito as decisões ao contrário, as opiniões ao contrário, mas o processo de tramitação do projeto, ele começa na minha comissão, e é uma comissão que tem um peso muito grande nas decisões, né? Então, peço ao gestor que faça uma notificação em relação ao projeto, caso ele não entre em pauta hoje, pedindo a prorrogação até o prazo limite, né, de terça-feira, conforme consta na normativa, para que o mesmo seja tramitado na ordem do dia da sessão ordinária de segunda-feira, né? Então, essas são as minhas colocações. Eu queria justificar o meu pedido de requerimento, né? E aí peço aí o entendimento dos colegas e, como disse, respeito aí as opiniões contrárias. Estamos numa casa democrática. Devolvo a palavra, senhor presidente. Alguém mais quer discutir o projeto? Senhor presidente, boa noite a todos, hein? Sobre a questão da tramitação do projeto, somos escravos do regimento interno, né? Mas
Estava aqui lendo a portaria, aqui, a notificação do Ministério Público, né? Ele recomenda aqui ao prefeito municipal, dizendo assim, que encaminha um prazo suficiente, sugerido, no máximo de 5 dias, para a tramitação na Câmara Municipal de Vereadores, com pedido de urgência, projeto de lei para atualização da legislação municipal que regulamenta a atividade de processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, inclusive para contemplar as inovações da resolução 261/22 do Comanda. Então, assim, nós temos um prazo aqui, o qual impreterivelmente deve estar em vigor até 31/3/2023, que é amanhã, né? Eu compreendo o vereador Cristiano na questão do recebimento. A portaria aqui do Ministério Público, ela é do dia 13 de março. É daqui do requerimento Do Vamos, Fundeb. então, do Fundeb. do Fundeb, o requerimento do Fundeb aqui, pedir aqui para o Abel imprimir para a gente aqui, a portaria 50, de 31 de janeiro de 2023. Né? Então, assim, mais uma vez o projeto chega, né, nessa casa, com pedido de urgência, e o pedido de urgência dessa casa leva 30 dias. A gente sempre tem colocado aí, em qualquer projeto aí, 7 dias para cada comissão. O vereador Cristiano diz na questão de nós estarmos sem jurídico, né? E falei com a administração, ela recebeu juntamente no dia 13 também esse pedido, fez todo o processo e mandou para essa casa, né? Mandou às 6h59 esse projeto, né, vereador? Não, vereador. A minha preocupação, senhores vereadores, desse projeto, ele não, talvez, ser aprovado hoje, é a questão do impacto financeiro na nossa receita via FNDE, né? Porque as alterações lá é em poucos artigos, né, que ele pede para mudar aqui no artigo, na portaria 808, né, de 29 de dezembro de 2022, para a alteração do artigo 7º, né, das questões dos conselhos ali, né. Também o vereador Cristiano falou que não teve condições, talvez, de entender por completo o projeto, né, mas eu acredito que o projeto, bem curto, mudança aí de, acho que 2, 3 artigos só. Então, assim, acho que gera muito mais impacto financeiro negativo para o nosso município nós deixar de aprovar esse projeto hoje, né, do que nós deixarmos esse projeto para segunda-feira, porque ele também tem um prazo para ele ser colocado junto ao FNDE, para a publicação dele. Então, assim, pensarmos com carinho e ver o que podemos fazer nesse projeto aqui. Nada também assim de atropelamento, né? Uma vez também que já também veio atropelando, juntamente com o projeto do Ministério Público aí. E mais uma vez, estoura na casa o atropelamento. Não se falava. Senhor presidente, gostaria de discutir um pouquinho. Sim. Senhor presidente, eu estava aqui no dia, a gente já estava de saída já, estavam eu e mais 2 funcionários aqui, e o projeto chegou mais um pouquinho e não tinha mais ninguém em casa. E pegou o final de semana, e assim, eu tenho uns apontamentos que eu faço, a portaria é de 31 de janeiro, a portaria. Essa justificativa de que foi no dia 13, não compete porque a portaria é de 31. Aí nós vamos para o segundo ponto. Se existe essa justificativa de portaria, como houve a questão do próximo projeto que a gente vai discutir, que é do Conselho Tutelar, eles não encaminharam junto do projeto como justificativa. Encaminharam depois. Até porque eles se encaminhassem junto, eles iam assumir o erro. Porque a notificação do Ministério Público está lá 5 dias. Poxa, vocês não respeitam o Ministério Público que mandou a minuta do projeto? Pronto.
Só para alterar o nome, porque o impacto orçamentário não veio no dia daqui. O dia que estava aqui, eu comentei, e eles fizeram encaminhado em anexo na segunda-feira, segunda ou terça, se não me engano. Então, assim, só para alterar o cabeçalho lá, e o povo que é formado em direito, atuante na área, e aquela coisa toda, demorou 10 dias para analisar um projeto. A gente que não tem essa capacidade toda, porque nós não somos formados na área, que não está com jurídica aqui, nós vamos aprovar em 3, 4 dias. E isso assim, o mínimo que a gente tem que ter é um parâmetro, um critério para a Câmara, para os projetos tramitar, de uma forma que, nem que a gente não utilize o tempo todo. Tem projeto aí que às vezes vem com a alteração de um artigo, uma emenda aí que seja simples de resolver. Mas o critério de ter uma tramitação em tempo hábil para a Câmara analisar, para passar pelas comissões, para passar pelo jurídico, tem que ser respeitado. Porque senão nós vamos chegar aqui, eu vou dar um exemplo, que até hoje eu sou desgostoso com isso. Que nós votamos aqui um projeto de gestão democrática das escolas, em que poderia ter sido feita alteração referente às escolas da aldeia indígena. Eu não votei naquele projeto, porque eu não vou votar num projeto que eu não li, que eu não sei o que está acontecendo. Eu não vou votar nesse projeto. Foi o único projeto aqui que eu não votei. E foi essa mesma situação. Essa mesma situação. E assim, não é por falta de falar. Todo mundo está consciente disso aí. Não é por falta de falar. E assim, o tempo está tão assim que nem notificação do Ministério Público o povo está respeitando. Está lá, 5 dias, 1 minuta pronta. Você tinha que parar tudo que você estava para fazer ali. Nós temos que responder ao Ministério Público. Eu tenho que estar pronto aqui, porque nós temos um prazo de 6 meses antes das eleições, esse projeto tem que estar aprovado. Não respeitou. E aí a gente chega aqui e estoura nas nossas costas, como sempre estourou, toda a vida foi assim, e não tem nem condição. É um trem que a gente tem que parar para pensar como Câmara e analisar isso aí, analisar para ver mudanças e alterações, nos posicionar para ver mudanças e alterações, porque senão não tem nem condição. Devolvo a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de discutir também. Sim. Referente a esse projeto do Fundeb, que nem os outros nobres já colocaram, a portaria portaria número 50, 31 de janeiro de 2023, essa já foi mandado para o Executivo, junto com o secretário de Educação, tem mais de 30 dias que está sabendo sobre esse projeto. Tem mais de 30 dias. Então, e manda atropelando o nosso regime interno, com 4 dias, 5 dias, para poder fazer uma aprovação de um projeto, né, de extrema importância. E que nem os nobres falou, não pode acontecer isso. Nossa gestão está vindo acontecendo várias vezes esse atropelamento. O projeto ali é só simples para fazer alteração e já mandar para essa casa. Do Ministério Público, foi dia 13, deu 5 dias. Ele chegou na casa dia 24. Que nem o nobre Leonardo falou. Chegou no 4h59, faltando já quase fechando a casa. Aí, chega na sexta-feira, aí tem sábado e domingo, e esse projeto foi repassado na segunda-feira para os nobres e para as comissões. O prazo, todo mundo sabe, nós que do regime interno, regime de urgência, 30 dias. Mas esse do Fundeb aí já estava com o Executivo mais 30 dias, que eu fiquei sabendo. Então, agora que foi protocolar no dia 24. Então, quem pedir agilidade, pedir para fazer os procedimentos, respeitar nosso regimento. Nós estamos aqui, não vamos engolir de goela abaixo os projetos que vêm em cima da hora. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Eu quero falar também e discutir um pouco. Novamente, nós estamos aqui para discutir na demora de encaminhar os projetos para essa casa, né?
Hoje aqui era já para a gente estar discutindo já para aprovação, né? Mas temos que voltar nessa tecla toda vez, infelizmente. Eu só quero aqui falar um pouco, para quem nos ouve, um pouco do Fundeb. Conforme do meu conhecimento, Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação. A partir de 2021, tornou-se um fundo permanente para financiar a educação básica brasileira, conforme as disposições propostas pela Emenda Constitucional número 108, de 2026, de agosto de 2020. A regulamentação desse dispositivo constitucional ocorreu por meio de uma publicação da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e do Decreto número 10.656, de 22 de março de 2021. Lei esta que detalha as novas regras para a operacionalização do Fundeb e das principais orientações para a criação, composição e funcionamento dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, CRACS Fundeb. Com o efeito incumbe os municípios dar condições de infraestrutura para que os conselhos atuem ativamente, conforme dispõe o artigo 4º do artigo 33 da Lei número 14.113, 2020. E por isso que no âmbito do município de Santo Antônio do Leste, essa Casa já legislou e regulamentou o novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, através da Lei Municipal número 837, de 9 de julho de 2021. Eu falei sobre o Fundeb só para que quem nos ouve saber um pouco o que é o Fundeb, né? Que é um órgão que regulamenta dispositivo constitucional, né? E dá importância que ele é para a administração. Vendo aí com o prazo estipulado aí máximo aí para que esse projeto seja tramitado aí, para o dia 31, no caso amanhã, né? Que seja a divulgação. Nós estamos aqui nessa demanda novamente aí da demora dos projetos, né? Mas eu espero que essa casa aqui entre numa concepção aí e ver o que é o melhor para hoje aí. Devolvo a palavra. Alguém mais para discutir o projeto? Não havendo mais discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal do requerimento. Lista de votação, requerimento da Constituição, Justiça e Redação. 30 de março de 2023. Autoria, vereador Cristiano Vieira Borges. Alberto Lucas, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva. Senhor presidente, queria encaminhar o voto. O requerimento que se trata da retirada do projeto 012 de pauta. Perdão, você pode repetir, por favor? O requerimento que está sendo votado agora é sobre a retirada do projeto 012 de pauta? Isso, para retirada do projeto. Quero encaminhar meu voto aqui, senhor presidente. Sim? A gente tem falado aqui sobre a questão das faltas de andamento, a questão de agilidade, mas acredito que nossa educação não pode pagar por isso, né? Acredito sim que tem várias justificativas, que não tem o jurídico na casa no momento, o projeto foi em cima da hora, né? Mas essa portaria, ela foi disponibilizada para os 5.000 municípios do Brasil, para essa modificação. Já veio pronto também, igual o Ministério Público. Então, acredito eu que não tem nada que venha prejudicar a nós, vereadores, e ao município, na questão de nós deixar de votar hoje. Então,
Eu não vou contra a questão, né, da retirada, talvez, da queda de receita do Fundeb. Então, eu sou contra a retirada do projeto, né? Eu sou favorável que o projeto continue na casa para apreciação e votação. Então, o seu voto é não. Correto? Meu voto é não ao requerimento, vereador. Eudes José. Também voto não, gostaria que fosse votado hoje. Cristiano Vieira, voto sim. Leonardo Souza. Voto sim. Odailton Pereira. Voto sim. E Luciano Nascimento. Não vota. Perdão. São 3 votos favoráveis à retirada do projeto 12, a favor do requerimento, e 2 votos contrários, senhor presidente. Como a votação respeita a maioria simples, o projeto permanece na ordem do dia. Não, o projeto é retirada de pauta, senhor presidente. O requerimento foi aprovado. Perdão. Como é votação simples, é retirada. Perdão. O projeto está retirado de pauta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 004/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Emenda modificativa número 4/2023. Ao presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso, cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, Luciano Nascimento Silva, e na oportunidade apresento proposição modificativa ao projeto de lei número 11/2023, de 24 de março de 2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Santo Antônio do Leste e da outras providências. Autoria do Poder Executivo. Onde se lê, na seção 4 dos requisitos da candidatura, item 3, residência no município, passa a registrar, item 3, comprovar residência mínima de 2 anos no município de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso. Cria-se, na seção 4 dos requisitos à candidatura, artigo 15, item 10º, apresentar as certidões negativas civil e criminal da Justiça Federal da Primeira Região de primeiro e segundo grau, sendo o caráter eliminatório a ausência dessas. Emissão das certidões no site do portal trf1.jus.br. Cria-se, na seção 9ª dos impedimentos para o exercício do mandato, estará impedido de exercer o mandato o conselheiro que apresentar desvio de conduta e ou adquirir processo civil ou criminal durante o seu mandato, aplicando-se o artigo 59, 60 e 61 da seção 9 das penalidades. Atenciosamente, Santo Antônio do Leste, 29 de março de 2023, Cristiano Vieira Borges, vereador, União Brasil, presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Coloco a emenda modificativa número 004/2023 em discussão.
Gostaria de discutir a emenda, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, conforme citado, ambos os projetos, 11 e 12, né, inclusive o projeto 12, que acaba de ser retirado de pauta, eles foram enviados uma minuta em anexo ao Poder Executivo para a elaboração dos mesmos, né? E vale ressaltar que nesse projeto número 11, por isso a necessidade de se avaliar o projeto de todos os itens. Por quê? O Ministério Público, ele encaminha uma minuta de projeto, uma proposta de projeto de lei a 5.000 municípios. Só que a realidade de 5.000 municípios, ela é diferente uma da outra. Então, a realidade de Santo Antônio do Leste é totalmente diferente da realidade de Cuiabá. Então, não dá simplesmente porque a minuta do projeto de lei veio encaminhada de um órgão competente, como o Ministério Público Estadual, que devemos acolher essa minuta e não analisá-la e adequar essa minuta de acordo com a nossa realidade municipal. Então, por isso que eu tenho esse compromisso de analisar e de fazer coerência com a nossa realidade local de todos os projetos que vêm para essa casa, como responsabilidade legislativa. Então, essa emenda, ela se trata dessa adequação dessa minuta do projeto de lei que estabelece a estrutura do funcionamento do Conselho Tutelar do nosso município, adequando às nossas realidades, na onde ele vem trazer uma exigência de comprovação de residência para o candidato. Por que isso? Tendo em vista que esse candidato que mora no município, nesse período de 2 anos, ele vai conhecer melhor as famílias de Santo Antônio do Leste. Isso vai facilitar o trabalho dos conselheiros. Isso vai fazer com que ele seja justo com as famílias durante o seu exercício de mandato como conselheiro tutelar. No outro artigo, em relação à apresentação das certidões negativas civil e criminal, porque eu entendo que isso deva ser uma questão de honra e postura. Uma pessoa que ele ocupa o cargo de conselheiro tutelar, ele tem que ser exemplo. Ele tem que dar exemplo. Como que um conselheiro tutelar, ele vai carregar no seu histórico um crime civil ou uma inadimplência, né? Então, essa pessoa, ela tem que ser idônea. Então, por isso, a inclusão no artigo 15 do item 10 de apresentação dessas certidões negativas. Porque, no meu entender, a pessoa que ela tiver uma certidão civil positiva, uma certidão criminal positiva, ele não tem perfil para ser conselheiro tutelar. Dos impedimentos por exercício do mandato. Também foi inserido esse item, acompanhando o item 10 do artigo 15, justamente para excluir esse candidato que apresenta algum processo civil ou criminal, dele não poder participar aí do processo de seleção, ou até mesmo que, se ele adquirir um processo civil ou criminal durante o seu exercício da função, que ele seja afastado do cargo, né? Porque é difícil de você olhar na frente de um conselho que tem um peso tão importante na sociedade, que ele vai trabalhar com crianças e famílias, né? Então é a família no contexto, que ele vai zelar pela criança e o adolescente, mas que esse conselheiro, ele não seja uma pessoa que tem esse perfil idôneo, tá? Então, a proposta da emenda é garantir de que o nosso conselho tutelar seja um conselho fortalecido, que seja um conselho composto por pessoas que estejam realmente aptas a exercer esse papel de conselheiro. Até mesmo porque eles vão estar atuando sobre responsabilização da promotoria da vara da infância e da família. Tá? Então, só queria deixar aqui essa explicação referente à emenda de minha autoria, tendo em vista a compreensão dos nobres pares.
Devolvo a palavra, senhor presidente. Alguém mais quer discutir? Quero discutir, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, quando eu disse que o governo federal mandou uma portaria, é diferente do Ministério Público. O Ministério Público, ele mandou, ele recomendou, ele não mandou o projeto pronto, certo? Um projeto não é diferente da portaria. Da portaria do projeto 12, ele é diferente da notificação. Questão de ordem, nós agora estamos tratando do projeto 11. Se possível. Mas o vereador comentou sobre o projeto 12. Então, eu quero rebater a fala dele. Mas por questão de ordem, vamos tratar do projeto 11. Entendeu? Por Tá. favor. Então, assim, o senhor não está sendo certo nas suas palavras, deixando um falar e o outro não falar, certo? Então, assim, nós temos que colocar a mesma medida, senhor presidente, né? Na questão lá da emenda do vereador Cristiano aí, sobre os 2 anos, muito importante, né? O projeto não veio citando esses dois anos, né? Como o vereador disse aí, é questões de segurança, de conhecimento dessas pessoas que vão lidar com nossas crianças, nossos adolescentes. Agora aqui me apareceu aqui, assim, no artigo 15, senhor presidente, na questão das certidões civil e criminal, na parte civil, né? Para você ser um candidato a vereador, para ser um candidato a prefeito, deputado, você pede também certidão civil e criminal. Quando você pega uma certidão civil positiva, com efeitos negativos, você pode ser candidato. Então, talvez a gente vai pegar um candidato que tem certidão negativa com efeito positivo, onde ele vai tirar um de objeto e pé, e ele vai poder concorrer. Aí a gente vai barrar esse candidato de ser um dos candidatos. Você pensou nessa posição, vereador Cristiano? Não, mas pode fazer a emenda. Entendeu meu raciocínio? Sim, correto. Né? Porque, de repente, a gente tiraria um candidato que talvez por um possível, vou dizer assim, talvez um possível candidato, membro do Conselho Tutelar, que exerceu o mandato aí há 8 anos atrás e segue na justiça, talvez um processo, até mesmo em virtude do seu trabalho. E ele vai sair como uma certidão positiva. E aí, daquele assunto, ele vai puxar um objeto de pé e vai poder ser candidato. Eu acho que a gente poderia alterar. Só uma parte, Nobre. Só que aí ela vem com essa descrição que o Nobre colocou. Ela vem positiva com efeito negativo. Né? De todo modo, ela é liberada depois de... Eles pedem, se eu não estiver equivocado, 48 horas, né, para fazer a busca, e eles liberam ela com efeito negativo. Aí ela entra no mesmo critério, mas se couber, a gente pode fazer a inclusão aqui no item, apresentar certidões negativas e certidões positivas com efeito negativo, só faz uma inclusão, se couber necessário. Talvez, na hora que for fazer avaliações dos candidatos lá, talvez não tenha esse mesmo entendimento, e a gente talvez tenha esse pequeno desgaste lá no futuro. Para não prejudicar o candidato, né? Concordo. E cria-se a seção dos impedimentos. Estará impedido de exercer o mandato do conselheiro que apresentar desvio de conduta e adquirir processo civil e criminal durante seu mandato. Ótimo também, porque aí o cara ele vai entrar com a questão da certidão negativa, civil e criminal, e se caso ele ter um processo, e aí, de repente, até mesmo da questão, não implicaria para ele, vereador, vai que no seu execução do seu trabalho, ele gera um processo ali, ele implicaria na questão da questão da demissão dele aqui no inciso primeiro? Aí ele vai ser julgado de acordo com as penalidades previstas no próprio projeto, que vai entrar nesses artigos aí, 59, 60 e 61, que ele discrimina elas como penalidades leves e graves, ou afastamento do cargo. Aí, de acordo com o critério, que ele vai ser julgado pela própria comissão que é montada no próprio conselho. Mas a certidão positiva com efeito negativo ela tem a validade normal. Não pode ser certidão positiva. Só isso, presidente.
Alguém mais quer discutir o projeto? Só uma pergunta, você vai falar, fazer alguma emenda? Subemenda? Eu tinha dado a ideia aí, de repente, de fazer no artigo 15 aí, só aquela observação mesmo, na questão de parênteses ali, alguma coisa sobre as certidões cíveis positivas, né? Com efeito negativo, né? Com a questões de objeto de pé, mais ou menos assim. E qual que seria o texto, a alteração? Os candidatos que, porventura, apresentarem certidões negativas, né, terão que apresentar certidões de objeto de pé, retirada no fórum lá. Daí, no caso, tem que fazer alteração dessa emenda ou uma subemenda na emenda? Faz uma subemenda. Assim, eu só pedi também um esclarecimento, se os nobres acharem que não vai interferir, eu só coloquei para colocar em discussão. Não é que nem eu falei, a certidão é positivo com efeito negativo, a validade dela é normal. Até então não foi julgado aquele crime que ele cometeu, com a certidão positiva com efeito negativo, ela está valendo. Depois que foi julgado, não ter certidão mais negativa, aí não vai passar. Mas quando está positivo com efeito negativo, a validade dela é normal. Então segue a emenda. Certo, então não vai ter nenhuma modificação, nenhuma subemenda. Alguém mais quer discutir? Não havendo mais discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal. Lista de votação, emenda modificativa 04/2023. De 30 de março de 2023, autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Alberto Lucas, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva. Voto sim. Eudes José. Voto sim. Cristiano Vieira. Voto sim. Leonardo Souza. Voto sim. Lucila Tafarel, ausente. E Odailton Pereira. Voto sim. São 5 votos favoráveis, senhor presidente, e 3 ausentes. Essa não, só no projeto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 0011/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Leitura do projeto 011/2023, com emenda, né, presidente? Com a emenda. Confere. Mensagem do projeto 011/2023. Senhor presidente, faça uma consulta na plenária, como todos os nobres tiveram acesso ao arquivo, se é de comum acordo fazer leitura só da mensagem do projeto e os artigos com a emenda, ou se há necessidade de fazer a leitura da mensagem e do projeto 11/2023. Consulta plenária, a dispensa só o dispositivo. Para o pouco que está ouvindo nós, está assistindo nós, seria bom ler o projeto todo, né? Para o pessoal ter um entendimento. Nobre colega, são quantas páginas aqui? 59 artigos. E tem umas 20 e poucas páginas aí. São só 56 páginas. Permanece? Não, é só o dispositivo mesmo. Só o dispositivo. Aprovado por unanimidade, só o dispositivo, primeiro secretário vereador Cristiano. Mensagem do número 11/2023, 24 de março de 2023. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, estamos, através do presente, encaminhando a esta augusta Casa de Leis o projeto 11/2023, dessa data que dispõe sobre o funcionamento do Conselho Tutelar de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso.
O presente projeto deve ser analisado em regime de urgência, uma vez que há prazo para a publicação da presente lei e até o dia 31/3/2023, sob pena de propositura de ação civil pública. O projeto de lei, ora encaminhado para análise, tem como meta atender a notificação recomendatória número 01/2023, de autoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que o município se adeque à resolução número 231 de 2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salientamos que a não adequação do Conselho Tutelar Municipal à resolução supracitada e o não atendimento às recomendações feitas pelo órgão ministerial pode acarretar ajuizamento de ação civil pública contra o município de Santo Antônio do Leste. Diante da necessidade de urgência devidamente justificada, encaminhamos o referido projeto, esperando merecer a aprovação por unanimidade por parte dos nobres pares. Aproveitamos a oportunidade para renovar aos senhores vereadores o nosso protesto de elevada estima e apreço, colocando-nos à disposição de vossas excelências, para efetuar qualquer esclarecimentos que porventura se fizerem necessários. José Arimateia Vieira Alves, Prefeito Municipal. Do dispositivo do projeto, projeto de lei 011, 24 de março de 2023, estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Santo Antônio do Leste e da outras providências. José Arimateia Vieira Alves, Prefeito de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei municipal, seguida das alterações da emenda modificativa número 4, 2023, autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Devolve a palavra, senhor presidente. Encaminhado para a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação para o parecer. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável, senhor presidente. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, encaminho o mesmo para a Comissão Permanente de Economia e Finanças. Parecer favorável, senhor presidente. Com parecer favorável das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça e Redação e de Economia e Finanças, coloco o mesmo em discussão. Sim. Senhor presidente, vereadores, o público nos assiste, estamos aqui discutindo o projeto 011, já passado pelas comissões com os pareceres favoráveis. Eu estive discutindo com o presidente da comissão, o vereador Cristiano. A nossa luta aqui, vereador Leonardo, vereador Luciano também, que esteve aqui na reunião, vereador Odailton, no ano passado, né, o anseio dos vereadores aqui da discussão, sabemos da luta dos conselheiros, é uma indicação minha do ano passado, né, a busca, né, dessa elevação de valores aí, né, da valorização dos servidores. Só que, infelizmente, o vereador ele não pode mexer nos subsídios, não podemos fazer emenda, né, alterando o valor, né, desses salários. Mas aí eu fiz um ofício ao poder público, né, para ficar registrado aqui, né. Eu acredito sim que se o projeto ele tivesse mais tempo, daria para nós discutirmos, né, um valor de 2.250, como está no projeto. Sabemos que a elevação aí está dando aproximadamente uns 40% na elevação do valor dos vencimentos dos conselheiros. Acredito que já é de grande importância, né, já valorizamos, já conseguimos
né, valorizar um pouco, não o suficiente que nós queríamos, e eles também precisam, né, pela questão do seu trabalho, né, eu coloquei aqui no ofício, os vereadores aqui, que o prefeito chegasse a 2 salários mínimos e corrigisse anualmente como está na lei do RGA, né, para ficar registrado aqui, né, nós pedimos acho que 2,5 salários, então eu coloquei no ofício que 2 salários. Eu sei que a prefeitura fez um levantamento em 5, 6 municípios da região. Talvez há uma pergunta de onde foi tirado esse valor de 2.250. Eles fizeram um apanhado dos municípios vizinhos e fizeram uma divisão, claro, pela quantidade de 5, 6 municípios que foram coletadas as informações, e deu esse valor de 2.250. Acredito, não é aquilo, servidores, conselheiros que nos estão nos assistindo, que vocês talvez almejavam, mas já teve um melhoramento aí de 40%. E essa casa vai lutar, né, para que chegue mais perto da realidade, né, dos seus vencimentos. Então, assim, é a discussão que eu queria fazer, senhor presidente, né, nesse aspecto dos vencimentos dos conselheiros nesse projeto. Alguém mais? Senhor presidente, queria discutir um pouco. Sim. Eu me recordei, e não vou mentir agora, enquanto estava discutindo esse projeto, em Nova Chavantina, eles criaram um prédio de lei. Eu me recordo que, de 6, 7 anos atrás, eu tive acesso a esse prédio de lei, em que se criava, no Conselho Tutelar, uma vaga para indígena. A gente sabe, os nossos colegas sabem a dificuldade e o tanto de família que tem aqui e a dificuldade cultural que nós temos, as barreiras culturais que existem ainda, e vai ser um processo até desenrolar isso aí, entre a comunidade indígena e não indígena, a dificuldade que tem. Nós temos bastante alunos que estudam aqui na cidade. Infelizmente, com esse prazo corrido, nós não poderíamos nem debater a possibilidade de incluir essa vaga, que só somaria ao município. Nós teríamos mais suporte para atender as famílias que aqui moram, evasão escolar e tantas outras coisas que a gente podia estar debatendo, melhorando o projeto. Porque isso que é o bacana, é apresentar as emendas, porque a nossa função é essa, apresentar as emendas, ouvir lados, opiniões. Eu acho que seria extremamente importante nós termos feito uma reunião com os conselheiros que atuam em área, que têm um conhecimento abrangente e poderia modelar esse projeto de lei de uma forma que ficaria cada vez melhor para o nosso município. Eu não entendi bem, nobre colega, até peço que o senhor se explique, quando a questão de comparação entre os projetos. Porque o que eu disse foi, na notificação do Ministério Público, existe a minuta do projeto. Está lá, eu acho que na primeira notificação, está a minuta do projeto. Foi encaminhada a notificação com a minuta. Só por questão de ordem, se você estiver falando da mesma questão lá, focar também na Sim, presidente. ordem. Só que, sim, só para nós ter bem... Porque ele tem o direito de se explicar. Por questão de ordem também, naquele... daí já passou e daí fica complicado voltar atrás. Entendeu? Não, então, mas... vamos focar só no projeto que está... Naquele momento, presidente, nós não estávamos discutindo o projeto. Agora nós estamos discutindo o projeto. Naquele momento nós estávamos discutindo a emenda do vereador. Aí na discussão do projeto, eu acho que cabe esse tipo de coisa para chegar no entendimento, porque aí nós finalizamos aqui e não se resolveu nada. E assim, foi o que eu disse. Eu não disse outra coisa. E está lá, a minuta do projeto, que vem encaminhado junto com a notificação. Não foi isso que eu disse? Não, vereador. Se o presidente me conceder a fala, eu falo. Por questão de ordem, eu peço para os dois que foquem só no projeto agora, que já está em discussão do projeto 0011, por favor. Vereador Leonardo, eu não tinha dirigido ao senhor, não. É o vereador Cristiano, mas o presidente não quer deixar nós debater. Eu acho que nós somos livres, não vai interferir em nada. Eu só queria justificar. Agora, eu estou sendo calado de discussão. Nós não temos a plenária os 15 minutos para mim usar a tribuna. E eu não posso falar aqui, senhor presidente. Eu acho que o senhor está tirando o nosso direito de falar. Por questão de ordem, eu só estou falando que o projeto, a discussão do projeto
já mudou, entendeu? A discussão já é para votação, então... Então, correto, eu entendi. Eu fui na verdade, nem era. Perdão. Aí a questão, olha só a importância da gente ter um tempo para a gente discutir projeto. Porque aí nós estaríamos no outro nível. O vereador nosso colega Eliezer tem ajuda, um pessoal que está aqui na cidade estudando, que necessita de acompanhamento, que passa por um punhado de dificuldade na escola e que precisa, às vezes, existe a evasão escolar, mas não sabe o que está acontecendo ali na casa da família. Vereador, mas não teria como a gente, está em cima da obra, mas a gente fazer uma emenda nesse sentido? Pois é, eu dei uma olhada aqui no projeto de lei e tem que ser estudado para a questão de isonomia. Haveria a possibilidade, mas tinha que ter um embasamento jurídico para a gente criar, porque não é que você está criando, mas pode ser direcionado, mas que todos concorram ali e que seja uma coisa democrática e participativa. E isso aconteceu no projeto de gestão democrática, em que a gente poderia ter discutido a questão da direção das escolas indígenas. Isso aconteceu nessa emenda que está aí, ó, que você pode olhar lá, está lá. Um representante indígena, se houver. Poxa, nós moramos num município que tem 600 indígenas, não vai encontrar um? Caberia uma emenda. Então, a nossa preocupação quanto à discussão dos projetos, ela é pertinente, muito pertinente. Porque a gente tem que... Porque aí sim... nós vamos estar atuando efetivamente naquilo que nos cabe. Porque, como o nosso colega vereador Elias falou, nós não temos poder de vir aqui e alterar valor de salário. Mas nós podemos vir aqui e fazer algumas alterações que beneficiam a população, que beneficiam o servidor, e isso cabe. Só que isso demanda tempo. Isso aí não é uma coisa que a gente vai da noite para o dia. E assim, para concluir, vamos dar crédito ao Executivo. Não foi aquele aumento monstruoso, mas houve aumento. Então, parabéns ao Executivo, parabéns à administração que concedeu esse aumento aos servidores e aos conselheiros tutelares. Parabéns aos conselheiros e todo mundo que participou dessa discussão e pleiteou isso junto ao Executivo. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Devolvo a palavra. Queria discutir, senhor presidente. Sim. Realmente, a discussão... Se o projeto tivesse chegado com o tempo apto na casa, né, dá para fazer essa discussão, para fazer a emenda, consultar o jurídico, essa emenda que for uma emenda por escrito, né, uma emenda legal, a legalidade da emenda. Agora o projeto chegou em cima da hora já, chegou em cima da hora, nem tem como consultar um jurídico, né, ver a legalidade de uma emenda, que não o Nobre falou. E, mais uma vez, nós participamos da reunião no final do ano, de 2022, que o vereador Elias falou, sobre a discussão do salário dos conselheiros, que é um salário muito baixo. O Executivo entendeu, fez o levantamento dos municípios vizinhos. Parabéns, deu um aumento, não foi aquela coisa. Os servidores, os conselheiros merecem muito mais, mas tem que dar os parabéns, agradecer por atender, né, essa necessidade dos conselheiros. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Alguém mais? Senhor presidente. Sim. Só fazer uma complementação. Realmente, o projeto ele é de extrema importância, né? Podemos falar que é obrigatório, né, essa adequação aí do projeto. E eu entendo o anseio do nobre colega vereador Leonardo, né, mas mesmo que a emenda ela não seja feita com o intuito de reservar uma vaga do conselheiro, né, poderia ser trabalhada a candidatura, né, até que seja feita uma revisão dessa lei após homologada. Acho bem válido. Nós temos um problema indígena que ele nasce todo dia, né? Hoje nós temos adolescentes e jovens com muito problema com bebida alcoólica, e eu garanto que um representante indígena, né, capacitado para essa função auxiliaria muito bem essas ações e também no fortalecimento da cultura para ajudar
tanto manter esses jovens e adolescentes na escola, como também trilhar, às vezes, alternativas para a diminuição do uso abusivo de álcool e até mesmo a manutenção das atividades culturais na aldeia, né? Porque o Conselho Tutelar ele é um conselho muito forte, muito fortalecido, tem um vínculo direto com o Ministério Público Estadual, muito atuante, né? E o intuito da emenda é justamente fortalecer essas questões do projeto e deixar, como eu disse, o nosso Conselho Tutelar ainda mais atuante, ainda mais responsável, né, mais seguro das suas decisões, e acredito que a comunidade vai olhar, tendo em vista a inclusão da emenda no projeto, com o nosso Conselho, com muito mais respeito, com muito mais confiança, podemos dizer assim, né? Porque esses critérios, assim, não só como do Conselho Tutelar, mas hoje qualquer processo de ingressão, de seletivo, principalmente concursos, são exigidas essas questões iniciais, porque cada organização, cada conselho, cada entidade, hoje ela preocupa muito com a aparência dessa entidade, né? Isso pesa muito na hora de você atuar, na hora de você exercer a sua função, tá? Então eu vejo que a emenda, ela não vem burocratizar, a emenda pelo contrário, ela vem dar mais segurança e mais qualidade ao Conselho Tutelar do município de Santo Antônio do Leste. Devolvo a palavra, senhor presidente. Não havendo mais discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto de lei 0011/2023, juntamente com a emenda modificativa. Lista de votação, matéria de primeiro turno, projeto de lei 11/2023. Autoria do Poder Executivo. Alberto Lucas, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva. Voto sim. Eude José. Voto sim. Cristiano Vieira. Voto sim. Leonardo Souza. Voto sim. Odailto Pereira. Voto sim. Luciano Nascimento. Voto sim. São 6 votos favoráveis e 3 ausentes, senhor presidente. Projeto aprovado. Quero aqui dar os parabéns aí a todos os conselheiros. Não havendo mais nada a se tratar sobre a proteção de Deus, e em nome da lei declaro encerrada a presente sessão. Determino que seja lavrada a ata. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Desde já convoco todos os 9 vereadores para a 5ª sessão extraordinária para o dia 30 de março de 2023. Uma pausa de 5 minutos e a gente já começa a outra sessão. Boa noite, Celina. Não, eu vim de lá agora de noite, já escurecendo. Mas vamos fazer assim, se porventura se não conseguir, tem um motorista vindo de Cuiabá, mais na parte da tarde. Aí nós damos um jeito de entrar em contato com ele, pedir ele lá para passar. Pegar, tá? Algumas coisas que jogam dentro da nossa base, do nosso projeto. Você acha que todo mundo se a do Ministério Público, ela veio pronto igual a portaria lá. Ela pegou o modelo padrão e distribui. Aí o município ele faz as adequações.
discutir um assunto e nós achamos denominador. De repente eu tenho um pensamento, eu coloco em discussão, e vocês falam, e eu entro no entendimento que o meu pensamento ele pode ser eficaz, vocês sempre falam ou vice-versa. Essa questão mesmo da inclusão da emenda do Conselho Tutelar, eu lembrei da situação que aconteceu nos anos passados. Não sei se o senhor lembra também. Da situação que a conselheira estava aliciando de menor, estava respondendo o processo. Como a pessoa ela vai chegar lá, mexer com o seu filho, com o meu filho, sendo que ela comete os mesmos erros. Não é mesmo? Existe uma pessoa de postura para conversar com você, com a educação e tudo. A pessoa com toda ignorância vai baixar a cabeça. Né? Mas se chega uma pessoa que é igual ao outro, todo mundo via essa situação que você estava falando aí, mas está explicando agora aqui iniciado. E foi tanto que ela foi em sepulcro depois voltar com ela. Não pode discutir. Olha que porra, é do armado. Então, você vê, é uma situação que o tal do conselho já é uma situação chata. E você chega na casa da pessoa, ninguém passa de conselheiro, igual a polícia. Pegou na porta, ninguém gosta. Essa questão do apoio da conselho indígena seria bom não só para o conselho, como para a segurança pública também. Porque hoje, o policial... Mas eu entendo assim, o vereador Cristiano, tem que agir, porque eu vejo muito índio que hoje recebe salário e não exerce a função. Não adianta também colocar um índio ou dois índios lá e ele... Porque eu estou te falando, porque teve um técnico de enfermagem que foi trabalhar no PA, ele não trabalhava de jeito nenhum. Até que ele enjoou de ficar lá à toa e pediu conta. Não vou trabalhar, não vou vir mais. Você está entendendo? Então... Esse caso ele não sabe. Se você fala por quê, tudo bem, porque ele realmente está recebendo, ele não está trabalhando. E veio aqui, fez aquela cargada toda, e a administração não teve coragem. Rapaz, até hoje eu estou entalado. Não, você não está entalado. Deixa eu te procurar um negócio. Esse cara foi e não mandou ele embora. Ele entrou lá dentro, ele vai carregar tudo. Estou preocupado com a situação. Aquela alta minha de setembro foi protocolado. Foi que... Você lembra que eu... Elevação? Não. Esquece a elevação. A minha alta da Câmara. Quando eu recebi alta para exercer as funções da Câmara. Eu estou com um atestado. Protocolamos aqui. Tem que mandar embora. Esse atestado foi protocolado no INSS. O INSS foi comunicado? Você recebeu? Não, é assim, funciona assim. Quando você é atestado, nós comunicamos o INSS. Sim. E quando eu saio? E quando você sai automático. Aí você continua contribuindo. Não, sim, neguinho. Então, beleza, você falou, está falando. Mas se ele quiser. Às 20h39 do dia 30 de março de 2023, referente à 5ª sessão extraordinária do 3º ano da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso. Cumprimento o público presente e aos que nos ouvem pela Rádio Cidade e através do Facebook. Referente à 5ª sessão extraordinária do 3º ano da 11ª legislatura, dia 30 de março de 2023, sobre a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos. Convido o vereador Odailton para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Cumprimentar o seu presidente, em nome do seu presidente, cumprimentar os vereadores, servidor dessa casa, Abel, cumprimentar a todos que ouvem nós, que assistem nós pelo Facebook. Com autorização do seu presidente, vou ler a Bíblia Sagrada. Jeremias 36. O rolo de Jeremias é lido no templo. Sucedeu, pois no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Juda, que veio essa palavra do Senhor Jeremias, dizendo:
Toma o teu rolo e um livro e escreve nele todas as palavras que te falou de Israel, de Judá e de todas as nações deste dia, em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura, ouvirão os de cada de Judá, todos os mal, aquele interno de Felipe para o que cada mal é converter os seus mal caminham e perdoa a sua maldade dos seus pecados. Até aqui, senhor presidente. Convido ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Alberto Lucas, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva, Presente. Eudes José, Presente. Cristiano Vieira, presente. Leonardo Souza, presente. Lucila Tafarel, ausente. Odailto Pereira, Presente. Luciano Nascimento. Presente. São 6 presentes e 3 ausentes, senhor presidente. Devolvo a palavra. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 0011/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, matéria segundo turno. Consulta plenária, senhor presidente. A dispensa de leitura do projeto, para ler somente o dispositivo do projeto 011/2023. Consulta plenária a dispensa da leitura do projeto, só o dispositivo. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovado só a leitura do dispositivo. Projeto de Lei 011/2023, 24 de março de 2023. Estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Santo Antônio do Leste e dá outras providências. O José Arimateia Vieira Alves, prefeito de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Redação e Economia e Finança, coloco o mesmo em discussão. Não havendo discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal. Lista de votação, matéria de segundo turno, projeto de lei 011/2023, autoria do Poder Executivo. Alberto Lucas, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva. Voto sim. Eudes José. Voto sim. Cristiano Vieira, voto sim. Leonardo Souza. Voto sim. Lucila Tafarel, ausente. Odailto Pereira. Voto sim. Luciano Nascimento. Voto sim. São 6 votos favoráveis e 3 ausentes, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei 0011/2023. Não havendo nada mais a se tratar, sobre a proteção de Deus e em nome da lei, declaro encerrada a presente sessão. Determino que seja lavrada a ata. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Desde já convoco todos os vereadores e vereadora para a sessão ordinária do dia 3 de abril de 2023.